Boa tarde a todos. Quando me propuseram esse tema, eu lembrei de uma historinha que veio bem a calhar. Um espírito que encarnava, desencarnava, encarnava, desencarnava, encarnava, desencarnava e cometia sempre os mesmos erros. E chegou um momento, ele estava na parte espiritual, ele falou: poxa vida, isso tem que parar, isso tem que acabar aqui e agora. Chamou o seu mentor e falou: olha só, eu preciso que você prepare a minha próxima encarnação e me dê uma incumbência que eu não erre tanto, e que os erros que eu for cometer não sejam os mesmos que eu cometa. Por favor, preciso disso para poder evoluir. E o mentor falou para ele: espera uns diazinhos que eu vou pensar e já te respondo. Passados uns dias, o mentor chamou ele e falou: eu tenho a solução para o seu problema. Você vai reencarnar e vai ter um emprego 7 dias por semana, 24 horas por dia, com pouquíssimo descanso. Não tem férias, não tem 13º, reconhecimento não tem, você vai ter que paralisar os seus sonhos, e quando você envelhecer, ninguém vai lembrar de você, ou você vai se tornar uma pessoa invisível. E o Espírito pergunta: que emprego é esse? Ser mãe. Não é isso? Você se identifica? Quem é mãe não se identificou com isso? Não é isso? Infelizmente, essa é a verdade. A mãe é a amálgama que une tudo que existe aqui. Qual a importância da maternidade? Nós vivemos num planeta em que nós precisamos de corpos físicos. E como é que nós adquirimos esses corpos físicos? Através da mulher, da maternidade. Nós, homens, fornecemos o espermatozoide, o resto fica por conta da mulher. Ela gera, ela sente as dores, as angústias, ela cria e depois é esquecida. De verdade, isso parece um contrassenso. Mas quando a mulher se torna mãe verdadeira, existem mulheres que infelizmente geram filhos, mas não estão nem aí. Assim como nós homens, nós temos os nossos filhos, mas deixamos tudo nas costas da mulher, ela que se vire. Quando um filho pergunta: mãe, eu posso ir ali na esquina? Pergunta para sua mãe. Quando pergunta para o pai, pergunta para sua mãe. A gente joga a responsabilidade. Então a mulher é o que faz o meio campo. Se não existisse o gênero feminino, como é que nós nasceríamos? Os homens até tentam, já estão tentando a todo custo fazer com que haja a geração de um ser vivo em laboratório. Eles conseguem produzir um corpo, mas falta só aquele detalhezinho, o espírito. Sem espírito, o corpo é só um corpo, é um amontoado de células, moléculas que não servem para absolutamente nada. Então, o papel da mulher nesse planeta, infelizmente, é sofrer, é sofrer, é sofrer. Ter momentos de alegria, mas na maior parte das vezes, e eu falo isso não porque eu seja mulher, mas por observar, porque eu vivo num ambiente muito feminino. Eu sempre vivi num ambiente, embora eu tenha muitos irmãos homens, eu sou de uma família de 11 irmãos, só 2 mulheres, mas eu me acheguei muito mais às minhas irmãs e à minha mãe do que aos meus irmãos homens, porque eu me identificava mais com essa solidão feminina, porque antes de tudo a mulher é um ser solitário, que tem que decidir as coisas sozinhas, tem que tomar decisões que às vezes ela não quer tomar, mas se faz necessário tomar, tem que perdoar incondicionalmente. Nós homens não temos essa facilidade. A gente consegue, quem é homem aqui, consegue perdoar incondicionalmente? A mulher perdoa quantas vezes for necessário. Por quê? Porque ela sabe que em algum momento aquele ser que é o seu filho, que está errando, vai acertar. Quando? Não fazemos a menor ideia. E eu estou com 64 anos, ainda cometo muitos erros. Minha mãe já partiu, já fazem 2 anos,
ela viveu bastante, 93 anos, eu gostaria que ela continuasse viva aqui, de forma egoísta, é óbvio, porque a saúde dela já estava bem debilitada e seria maluquice manter uma pessoa com saúde debilitada aqui, mas a gente é egoísta, né? A gente quer ter a mãe aqui. Mas o papel da mãe, como da historinha, o papel da mãe é criar, é orientar, é perdoar, é direcionar, é dar as palmadas quando é necessário, é orientar quando é necessário. É papel do pai? Claro que é, mas a mãe gerou esse ser dentro dela, então tem uma ligação muito mais forte do que nós homens. É muito mais fácil a gente virar as costas para um filho, nós que somos homens, do que uma mulher. A mulher dificilmente faz isso, algumas fazem. Depois eu vou contar uma história de uma que fez isso, e o resultado é o pior possível. Então, quando Deus nos criou como espíritos, Ele sabia que nós necessitaríamos evoluir. Não existe outra maneira de evoluir que não seja no contato uns com os outros. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, ou seja, esse planeta aqui é um amontoado de espíritos. Nós temos aqui espíritos infinitamente não evoluídos e espíritos pouquíssimos, mas muito pouquíssimos evoluídos aqui. Nós estamos aqui no meio disso aqui. Então, a mulher tem esse papel, o papel de nos juntar, de trazer para nós responsabilidades que nós sequer supomos. Eu lembro que quando eu era mais jovem, a gente, quando é jovem, a gente pensa que a gente é super-homem, né? Eu fazia faculdade, eu trabalhava em Botafogo e fazia faculdade na UF. Eu saía às 5h30 do serviço para pegar 6h10 na faculdade. Isso nunca acontecia. Então eu rebolava para poder conseguir lá. Eu perdia sempre a primeira e a segunda aula e tinha que conversar com os professores. E quando chegava no final de semana, ao invés de eu ir para casa, eu saía sexta-feira, ia para a farra, só voltava domingo à noite. E passei anos fazendo isso. E o que aconteceu? Quase morri, literalmente. Peguei uma pneumonia dupla que quase fui embora. Eu com 19 anos, eu tenho 1,82, hoje eu estou com 90 quilos, eu tinha 60 quilos. Então eu era só pele e osso mesmo, literalmente. Minha mãe me acordava e me dava mingau na boca. Um homem feito de 20 e poucos anos, minha mãe me dava mingau na boca. Só uma mulher é capaz de fazer isso, porque ela temia pela minha vida, e realmente eu quase fui embora mesmo. Eu buscava ar onde não existia para respirar. Então só a minha mãe para fazer isso, para se preocupar com o meu bem-estar. Por que ela fazia isso? Porque me amava, pura e simplesmente. Eu era um bom filho? Não, muito longe disso. Se eu fosse um bom filho, eu cumpriria com as prerrogativas. Ao invés de sair para a farra, estaria ali no final do semana, mas eu, achando que era super-homem, eu tenho uma vida inteira para viver, enfim, aprendi a duras penas que não se deve fazer isso, mas precisou da minha mãe estar ali. E em outras ocasiões em que eu cometi muitos erros, e que quem foi a minha advogada? Minha mãe. Meu pai querendo ser mais duro e minha mãe advogou a meu favor. Por quê? Porque ela enxergava em mim qualidades que eu sequer supunha que tinha. E assim a mulher, não é assim? Quem tem filho sabe como é que funciona isso, né? Todo mundo enxerga defeitos, só a mãe que enxerga as qualidades, né? Anteontem eu vi uma cena que é de cortar o coração, não sei se vocês viram no Jornal do Meio-Dia da Globo. 2 meninos assaltaram um ônibus e foi pego. A mãe, aquilo chegou a cortar o coração. Ela falou assim: ei, eu não te criei para isso, é esse o presente que você me dá no Dia das Mães? É horroroso isso. A mãe vê ali o filho que ela criou, sabe, ali para todo mundo ver, o Rio de Janeiro inteiro ver a falência do filho. E ela falou: eu não vou te abandonar, eu te amo. Isso é o mais importante. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa.
Errar, todos nós vamos errar. Todos nós. Aquele, como Jesus falou lá na mulher adúltera, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Nós vamos cometer erro, mas o amor faz milagres, e amor de mãe faz mais milagre ainda. Eu lembro que quando a gente estava doente, eu sou de 1961, então essas modernidades todas não existiam no meu tempo. Hospital, pronto-socorro, que isso? Isso é coisa para os fortes, para os fracos, porque no meu tempo era benzedeira e chazinho, era o que temos, gente. E era o que tinha. Hoje, pô, você tem tudo, e você vai no médico, o médico diz que você tem uma virose. Por que ele diz que você tem uma virose? Porque ele não sabe que você tem, vamos lá, uma virose. Virose pode ser qualquer coisa, pode ser de unha encravada, dor de barriga, qualquer coisa pode ser virose. Então no meu tempo era isso. E eu lembro, minha mãe ficava lá, fazia os chazinhos dela, que aprendeu com o pai dela. Meu avô era espírita, e tinha lá, era parteiro, era o benzedeiro, minha mãe era benzedeira, e minha mãe ficava ali, ó, no pé da cama da gente, dando chá, dando passe, e aquilo fazia toda a diferença, porque o amor dela estava ali. Essa que é a diferença de tudo. Por que a mulher, quando está grávida, põe a mão na barriga? É um ato contínuo, não é? Não é? Basicamente a mãe fica assim, ó, com a mão na barriga. É um instinto de proteção. Você está protegendo alguém que não pode se defender. É proteção, literalmente é proteção. E inconscientemente está dando um passe naquele filho. Seja lá a mãe que for, está dando um passe, porque a mão está ali e a energia está espargindo energias boas. E a gente faz isso naturalmente. A mulher faz isso por quê? Porque é do instinto feminino proteger, amar, orientar, dar um puxãozinho de orelha quando é necessário, porque também é necessário. Dizer, isso eu aprendi desde cedo, dizer não também é amar. Existe uma psicologia moderna, você não pode contrariar seu filho. Eu tenho um neto de 3 anos que minha filha inventou isso. O psicólogo falou que não pode contrariar ele. Ele falou assim, aqui em casa ele vai ser contrariado pro resto da vida. Pro resto da vida, porque dizer não também é amar, gente. Se você diz sim para o seu filho a vida inteira, um dia ele vai saltar um banco, porque ele acha que o mundo pertence a ele. Não funciona assim. Mas, da mesma forma que se ama, também se larga de mão. Eu visitava um asilo que tem lá em Friburgo, que é de uma instituição espírita, 96 internos, entre homens e mulheres. As mulheres, infelizmente, são em número maior. A maior parte deles já estão com Alzheimer, e todos têm a mesma história. Os parentes levaram para lá e abandonaram, largou de mão. A maior parte deles, eles dão, o parente dá até o cartão do INSS para a instituição, ou seja, toma que o filho é seu. E tinha uma senhorinha, e é uma instituição bem bacaninha, e tinha um coreto, tinha uma senhorinha, ela já desencarnou pelo tempo, ela ficava sentadinha lá, ali naquele coreto, assim com um arzinho meio triste, fazendo tricô. E a gente que é curioso, eu fui lá conversar com ela, sentei do lado e comecei a conversar. Aí ela me contou a seguinte história: ela só tinha um filho, e o filho nunca mais ia visitar, nunca. Aí eu falei, achei aquilo estranho. Aí a gente continua sendo curioso, fui até a diretora da instituição e inquiri ela, falei, por que o filho não vai visitar essa senhora? Aí ela me contou a verdade, falou, olha só, essa senhora, ela só tem um filho. Quando ela era nova, ela teve esse filho, ela não estava nem aí para o filho. Ia para as noitadas, largava o filho com a vizinha, fazia o que bem entendia da vida. E aí, quando o filho cresceu, o filho foi viver a própria vida. E a mãe dele, depois de velha, ficou com Alzheimer. Ele internou ela nessa instituição e nunca mais foi lá visitá-la. A instituição acionou a justiça. A justiça acionou o filho. E o juiz determinou
que esse filho fosse visitar essa mãe uma vez por semana, por pelo menos 1 hora. E eu assisti isso, é a coisa mais deprimente que você vai ver. Ele ia lá, sentava ao lado da mãe e ficava 1 hora em silêncio. Acabou 1 hora, ele virava as costas e ia embora. É a coisa mais pavorosa que existe no mundo. Então existe o lado bom da maternidade, existe esse lado horroroso da mãe que não cuida do filho e ele devolve isso com ódio, quando na verdade deveria ser o contrário, porque ela não poderia se defender, ela estava com Alzheimer, ela sequer lembrava da bobagem que fez, ela não tinha capacidade, mas ele, com aquela raiva, com aquele ódio, devolvia isso. Você imagina quantas encarnações serão necessárias para reagrupar esses dois, fazer com que o amor nasça de novo entre esses dois, e eles vão reencarnar inúmeras vezes como mãe e filho. Isso vai acontecer até que esse conserto aconteça novamente. Então, quando nós temos filhos, nós temos que enxergar o tamanho da nossa responsabilidade, porque enquanto nós estamos vendo corpos físicos, Deus está vendo espíritos criados por Ele e nos emprestado para que nós possamos direcioná-los para o caminho do bem, porque a falência de um filho é a falência dos pais, porque se eu não oriento direito o meu filho, eu não posso esperar que ele seja boa coisa. Se eu não dou a ele as condições, as ferramentas necessárias para que ele possa fazer boas escolhas, eu não posso cobrar isso dele. Não é assim na nossa vida profissional? Você trabalha num ambiente, você quer ser promovido, basta você querer ser promovido? Você tem que mostrar que você é capaz de ser promovido, de que você tem condições de ser promovido, de que você reúne as condições de ser promovido, de que você se capacitou para ser promovido. Não é assim na nossa vida profissional? Criar um filho é a mesma coisa. Se eu não capacito esse filho para ele ser autossuficiente, se eu não capacito esse filho para ele, na hora de fazer as escolhas, fazer as melhores escolhas, para ele, quando for chamado a fazer o mal, ele ter a certeza ao dizer não, como é que eu posso esperar que ele faça isso? Ele até pode fazer, mas a chance é 1 em 1 milhão. Ele até pode fazer porque talvez ele faça as escolhas melhores por intuição, mas ele não recebeu de quem ele deveria as instruções necessárias. E quando é que isso acontece? Nós como pais nem percebemos isso. Do 1º ao 7º ano é quando a gente molda o filho. É como um pepino. Vocês já escutaram aquele, é de pequeno que se desentorta o pepino? Vocês já viram um pé de pepino? Não, o pepino ele vai entortando. Se você não desentortar, ele fica feio mesmo. Aí você vai acertando ele para que ele possa ficar o mais reto possível. Filho é a mesma coisa. Você tem que entre o 1º e o 7º ano é onde o filho está mais maleável para ser instruído, para ser dobrado, para aquele espírito velho que habita aquele ser dobrado. Se eu não faço isso, depois fica infinitamente mais difícil. Vocês já perceberam isso nos filhos? Quem tem filho aqui já percebeu isso? E olha, não adianta criar filho todo igual. Eu tenho 5 filhos. Tive a ilusão, poxa, vou lá, tenho um plano, aí vamos criar os filhos aqui. Não dá, gente. São seres diferentes. São 3 meninas e 2 rapazes. Não dá. Um é dócil, você fala, ó, que beleza. O outro te contesta até o fim da vida. O outro não está nem aí. Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. E você tem que saber se moldar a isso. Ou então não entra nessa brincadeira de ter filho.
Porque uma vez que você assume essa responsabilidade, é como diz a historinha, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso. Não existe descanso para quem é mãe. Ou existe? Ou quando o filho sai, o filho cresce, sai para ir para as baladas, vocês dormem bem? Nós dormimos bem? Claro que não, né? A gente não dorme bem. Por que a gente não dorme bem? Porque a gente quer bem ao nosso filho. A gente sabe que ele vai voltar bem. Mas a preocupação faz parte da nossa vida. E olha, a preparação de uma reencarnação é um troço que demora muito tempo. E a gente não tem tempo para falhar. A gente acha que é assim, o homem e a mulher vão lá, fazem sexo e nascer um filho? Não. Existe uma combinação anos antes disso acontecer. Você tem que combinar com aquele espírito que vai reencarnar, para ele aceitar reencarnar como seu filho. Porque talvez, e na maioria das vezes nós sejamos inimigos e necessitamos nos unir novamente. E a melhor maneira de se perdoar é através da maternidade. Porque através da maternidade, esse novo espírito que vai reencarnar aqui, ele começa a perceber e fala assim: poxa, ela na outra encarnação me fez mal, mas nessa ela me faz bem. Ela cuida de mim, ela me ama, ela se preocupa comigo, ela me defende. Vou dar mais uma chance a ela. É assim que os ódios viram amor, e a gente nem percebe. Quando meus filhos estavam, antes da gestação, eu conheci todos os meus filhos, antes, no mundo espiritual. Eu fui levado até lá, e conheci cada um lá. Era necessário, porque depois eu entendi o porquê. Porque eu estava reafirmando aquilo que a gente tinha combinado, que a gente podia desistir no meio do caminho. Muitos desistem, não desistem? Muitas mulheres fazem aborto, e é um compromisso pavoroso. A gente não deve julgar ninguém, mas o aborto te traz responsabilidades que talvez nenhuma mulher esteja preparada para assumir. Porque veja bem, quando você combina com o espírito, olha só, você vai reencarnar, fulano e cicrano vão ser seus pais, e aí você vai reencarnar aqui, eles vão te direcionar, e você vai ser isso. Bom, está combinado. Só que por medo, a mulher resolve que não quer, ou o casal resolve: não queremos ter esse filho, e fazem o aborto, e todo aquele conserto não acontece, e aquele espírito que ia reencarnar se enche de ódio por aqueles pais, e vira obsessor, gente. E a gente não tem noção, às vezes a gente... E aí tem aquela velha história: o corpo é meu, né? Isso me incomoda profundamente. Tudo bem, o corpo é da mulher, mas o corpo que está dentro dela não pertence a ela, é um outro ser. Então você não pode dispor daquilo que não é seu. Mas enfim, isso é uma questão é conceitual. Então, uma vez que nós assumimos a responsabilidade da maternidade, nós temos que segurar a onda, saber que as coisas nem sempre vão ser fáceis, que vão existir momentos em que parece que o mundo está acabando na sua cabeça. Eu lembro, eu tenho um filho, Pedro, 26 anos, e o Caio, 24. Quando o Pedro tinha 9 meses, eu fiquei desempregado. Eu trabalhava numa empresa, eu fraturei o tornozelo, tirei licença, quando eu voltei me mandaram embora. Eu com um filho de 9 meses. Eu morava numa casa, o proprietário me pediu a casa. Olha só, as coisas já acontecem assim realmente para te testar, para ver assim, vamos ver se você segura o tranco. Mas eu falei: vamos lá. Pedi ajuda a uma pessoa aqui, outra ali, deu certinho. E no dia da mudança, minha mulher falou para mim: eu estou grávida novamente. Eu falei: aí o negócio não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil assim. Aí o bicho pega, Mas
existe um Deus que não deixa a gente desamparado. Eu fiquei preocupado, muito preocupado, e fui conversar com minha mãe. Aí minha mãe me falou assim: eu conheço uma vizinha e que ela trabalha em tal lugar e talvez lá tenha uma vaga. Ela falou com a vizinha falou com o chefe, e no dia seguinte eu estava empregado. Olha só. Então, nem tudo as coisas acontecem ruins, mas eu tinha minha mãe, né, que intercedia a meu favor. Então, nós jamais estamos desamparados. Então, por que é que nós, às vezes, achamos que Deus nos abandonou? E é por isso que as pessoas cometem desatinos, por isso que as pessoas fazem aborto, por isso que as pessoas abandonam filhos. Porque abandonar o filho é igual fazer um aborto, só que o filho está vivo. Porque o sentimento de alguém que é abandonado é pavoroso. Como é que era o nome, Maurício, como é que era o nome do outro centro que tinha aqui na frente, antes, aquele outro que era do Jorge da Venda? Era no Casa de Alberto. Isso, na Casa de Alberto tinha uma menina, eu esqueci o nome dela. Ela entrou na fila, olha só que história bonita. Ela entrou na fila, ela não podia ter filhos, e ela entrou na fila da adoção. E aí foi designada uma criança, ela foi lá, viu a criança, tudo bem. E aí, ela e o marido, no dia que elas foram pegar a criança, definitivamente, a assistente social falou: poxa, graças a Deus que ele foi adotado, porque o irmão dele ainda não foi adotado. Ele tinha um irmão